Desejo a todos, irmãos, um feliz sábado. Acalme um pouco o teu coração, repouse, descanse. Se há alguma coisa que você não conseguiu terminar, deixe tudo nas mãos de Jesus. Este, irmão, é o teu tempo com Deus. Eu quero saudar de uma forma muito especial os nossos irmãos inscritos aqui no canal. Para aqueles que vêm acompanhando a Escola de Profecia desde 2021, sabem que nós viemos de longe. Éramos bem poucos na altura. E é pelas vossas orações que nós conseguimos chegar até aqui, que esta comunidade da Escola de Profecia vem crescendo dia após dia. O meu desejo, através deste canal, é que a Igreja Adventista toda, de língua portuguesa, esteja acompanhando os eventos finais, para que a Igreja esteja preparada para a chuva seródia, que a Igreja esteja preparada para o alto clamor. Queridos, nós não precisamos ser apanhados de surpresa pelos eventos. Não há razões para isso. Por isso, o Espírito Santo impressionou-me mais uma vez para trazer mais uma mensagem especial, uma mensagem muito importante para o povo de Deus nestes últimos dias. Convido-vos para que não abandone a mensagem. A propósito, ninguém abandona o culto e vai para casa, não? Ninguém faz isso. Da mesma forma, sinta-se na casa de Deus, sinta-se no culto, acompanhe a mensagem toda. E eu vou convidar você para buscarmos a Deus através da oração. Pai querido, Criador do Universo, com muita reverência nos aproximamos do Teu santo trono. Viemos em nome de Jesus pedir a Tua guia no estudo da Tua palavra. Que o Espírito Santo amoleça os nossos corações, cultive os nossos corações para que a semente possa brotar e produzir fruto para toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero meditar com vocês sobre 2 episódios bíblicos. Primeiro, convido-vos a ler comigo o livro de Mateus. O livro de Mateus, abra aí a sua Bíblia e aproveite estas horas maravilhosas. Mateus capítulo 26, verso 41. Mateus 26, verso 41. Assim nós lemos: Vigiai e orai, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Após ter terminado a ceia com os seus discípulos, Jesus caminha para o Monte das Oliveiras e é lá onde ele profere estas palavras perturbadoras para os seus discípulos. É interessante o quanto o Salvador era sincero. Jesus era direto ao partilhar seus ensinamentos e suas previsões sobre o futuro. Embora ele se compadecesse da fraqueza humana, ele não podia deixar de adverti-los, simplesmente não poderia deixar de adverti-los. E ao olhar humano, eu quis dizer, parecia que aquele não era o momento certo para falar aquilo. Jesus olha para os seus seguidores, para os seus discípulos. Nós podemos imaginar os seus discípulos curiosos e atentos. O que é que o mestre agora quer nos dizer? Eles fitam os olhos no mestre. O mestre está estranho. O que se passa com ele? Ele quer nos dizer alguma coisa. Jesus, em sua divina sabedoria, diz solenemente. Lemos aqui no verso 31, amados irmãos. Mateus capítulo 26, verso 31. Jesus falou: Ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Uau! Que palavra dura! Como assim, Jesus? Os discípulos entraram em uma guerra de sentimentos. Não é você o Messias? Não é você o prometido libertador de Israel? Vimos o teu poder ressuscitando os mortos. Vimos o teu poder expulsando demônios. Vimos o teu poder expulsando vendedores lá no templo. Nós vimos a tua sabedoria silenciando os escribas e fariseus. Depositamos toda a nossa confiança em si. Deixamos nossos barcos e profissão para lhe seguir. Deixamos nossas famílias. Suportamos longas, fatigantes viagens. Tempestades nas águas. Nós acreditamos que você é o Filho de Deus. Mas agora, que história é esta?
de que nós iremos o abandonar? Que história é essa de que o mestre morrerá? Os discípulos entraram numa guerra de sentimentos, irmãos. Queridos, eu tenho a certeza que se eu estivesse lá com os discípulos ou entre os discípulos, eu não acreditaria também nas palavras de Jesus. Mas Jesus foi firme em sua declaração: todos vocês me abandonarão. Aquela não era uma sentença que Jesus estava pronunciando contra os seus discípulos, não. Era apenas uma visão do resultado de sua pobre e fraca experiência espiritual. Jesus não estava ditando que as coisas deveriam ser assim. Jesus apenas estava dizendo que, por causa da condição espiritual dos discípulos, as coisas infelizmente seriam assim. Irmãos, mas ainda assim havia esperança para esses homens. Jesus desejava despertar-lhes a consciência para a necessidade de vigilância e oração. Dá para imaginar como os discípulos se sentiram nesse momento? Eu acredito que eles ficaram se observando, sem palavras, derrotados. O que podemos dizer então? O mestre falou que nós iremos lhe trair. Ele sabe tudo. Queridos, por algum momento, eu acredito que houve um silêncio misterioso. Mas Pedro quebra o silêncio. Pedro, que gostava muito de falar, quebra o silêncio. Pedro se levanta para se defender agora. Pedro se levanta para dar uma lição ao mestre. Pedro se levanta para mostrar a Jesus que ele está errado em sua previsão. Pedro se levanta para provar a Jesus que ele é forte o suficiente para desafiar a declaração do mestre. Com todo o orgulho humano, com toda a confiança própria, Pedro se levanta no meio dos outros discípulos e jura solenemente. Mateus capítulo 26, verso número 33, Pedro jura solenemente. Vemos aqui, amados irmãos. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Uau! Eu nunca. Pedro aqui estava sendo sincero, irmãos. Temos que admitir, ele realmente tinha essa vontade de seguir Jesus. Ele realmente amava Jesus. Mestre, talvez os meus colegas sim, mas eu nunca te abandonarei porque eu amo o mestre. E os outros discípulos começaram a ganhar coragem e levantaram um após o outro. Eu também não, eu também não, eu também não. Todos fizeram o mesmo. Jesus olhou tristemente para Pedro. Jesus olhou tristemente para os colegas de Pedro. Viu o desejo ardente de ser fiel. Jesus viu o amor que na verdade sentiam por ele. Mas mais do que tudo, Jesus viu a fraqueza humana. Mas Jesus não pode deixar isso assim. Jesus não pode deixar isso assim. Ele desejava ensinar-lhes uma lição importante, uma lição para nós hoje. No verso seguinte, Jesus diz: asseguro-vos que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. É Jesus aqui que está falando, irmãos. Jesus não estava perguntando, estava afirmando: Pedro, não confie em si. Hoje mesmo você me negará. Pedro entrou em um debate com Jesus. Mesmo que seja que eu mora, para que eu mora, eu nunca te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, de acordo com Mateus 26 e o verso 33. Queridos, Jesus ficou sem palavras agora. Ele não falou mais nada, mas em seu amável coração, Jesus chorava pela fraqueza espiritual daqueles homens. Quando Jesus disse que os discípulos o negariam, ele queria ouvir deles a seguinte pergunta: então, mestre, o que nós podemos fazer para não abandonar? O que nós iremos fazer para não o trair? Queremos ser fiéis, ajuda-nos. O que podemos fazer? Com essa pergunta, Jesus teria lhes ensinado naquele momento, naquela hora exata, o precioso segredo da vitória. Foi o orgulho humano, a confiança própria que impediu aqueles discípulos de receberem um poder para vencer na crise iminente. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que nesse momento
Jesus levou seus discípulos para o jardim do Getsemane durante a noite silenciosa. Aquele era o local que várias vezes Jesus se dirigia com seus discípulos. Mas enquanto se aproximavam do lugar, os discípulos notaram uma mudança no semblante de Jesus. Jesus ficou estranhamente mudo. Nunca antes o haviam visto assim. O que se passa com Jesus? O que se passa com o Mestre? O verso número 36, Mateus 26, verso número 36, nos diz que Jesus pediu que seus discípulos ficassem ali. E ele disse, eu vou orar. Vejam, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Irmãos, o que entristecia o amável coração do Salvador? O que entristecia Jesus? Ele sabia que era chegado o momento decisivo da história do grande conflito. Foi por aquele momento que Jesus já havia nascido e vivido os 33 anos na terra. Era chegado o momento de dar sua vida como substituto do ser humano pecador. Jesus deveria identificar-se como um criminoso e morrer no lugar do ingrato, morrer no lugar do assassino, morrer no lugar do adúltero, morrer no lugar do homicida, de pessoas que nem querem saber dele, pessoas que nunca o amariam de verdade. Seria Jesus separado do Pai pelo pecado? Isto era algo que os discípulos, em sua cegueira, não queriam entender naquele momento. Jesus foi claro, muitas vezes que ele morreria. Jesus disse muitas vezes que ele morreria, mas os discípulos queriam um governo temporal de Cristo e, como resultado, desmentiam o rumo da profecia. Jesus dizia, eu vou morrer. Esta noite vou morrer, vocês me trairão. Os discípulos diziam, não, isso não vai acontecer. Eles desmentiam o rumo da profecia. Jesus convida os discípulos a vigiar, queridos irmãos. Vigiai comigo. Não, os discípulos não sentiam necessidade disso. Não sentiam necessidade de vigilância. O verso número 39, Mateus 26, nos diz, indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Meus amados irmãos, esta é uma das palavras mais importantes da palavra de Deus, mais importantes da Bíblia, mais importantes do grande conflito entre o bem e o mal. Jesus já havia assumido a natureza humana. Jesus sentia fome, Jesus sentia dor, Jesus sentia medo. E na sua angústia, Jesus diz, se houver outra maneira de salvar este mundo, Pai, por favor, use essa maneira. Mas Jesus sabia que não existe outra maneira. Os anjos não podem fazer nada para salvar a raça humana. Jesus é o único capaz de salvar a raça decaída através de sua morte. Sabem, irmãos, deixe-me dizer uma coisa. Isto é muito profundo. Isto é suficiente para nos fazer chorar. Jesus poderia, com todo o direito que possuía, de desistir do plano da salvação. Sim ou não? Ele revestiria a sua glória e voltaria à eternidade junto ao Pai. Mas Jesus pensou no destino da raça humana entregue a Satanás para sempre. Vocês imaginam quantos demônios, se bem que não todos os demônios, com o próprio Satanás, se reuniram ao redor de Jesus para oprimi-lo, para desistir do plano da salvação? Era essa a batalha que Jesus enfrentava naquele momento. E na hora mais difícil, Jesus se levanta e vai ao encontro dos discípulos para obter conforto, para ver se também compreendiam a magnitude da situação. Eram suas vidas em jogo naquele momento. Era o destino em jogo naquele momento. Queridos, os discípulos dormiam. Pedro também dormia.
os discípulos confiantes em si mesmos, dormindo na mais escura hora, dormindo na hora da crise. Jesus não ficou em silêncio diante deste cenário. Jesus repreendeu com muito amor, com muito carinho. Jesus repreendeu no verso 41. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Jesus não simpatiza com a sonolência espiritual, irmãos. A sonolência é preocupante e Jesus disse: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto. Notem bem isto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus não pede para nós fazermos promessas. Eu serei fiel até o fim. O que Jesus nos pede, irmãos, é vigie e ore somente. Vigie e ore. O espírito está pronto. Jesus conhece a nossa boa disposição. Jesus conhece o nosso desejo de ser fiel. Mas a carne é fraca. Por mais 2 vezes Jesus foi orar e voltou e encontrou os seus discípulos dormindo, irmãos. Jesus queria ver os seus discípulos em grupos de oração. Mas não. Pela 3ª vez na oração, balançando o destino da raça humana, Jesus toma a decisão. Não importa a dor, não importa a vergonha. Eu irei salvar o ser humano, custe o que custar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Foi pensando em você, irmão, que Cristo não desistiu. Foi pensando em mim que Cristo não desistiu. E eu terei a oportunidade lá no céu de agradecer pessoalmente a Jesus. Quando chegar no céu, eu quero me curvar diante de Jesus, os pés de Jesus, beijar os pés de Jesus em eterno agradecimento. Eu já marquei isso. Por um momento, a história da raça humana passou por um filme na mente de Jesus. Jesus viu Satanás como líder eterno deste planeta, um planeta de dor, um planeta de miséria. Jesus viu também as tumbas sendo abertas, os mortos ressuscitando em glória, os salvos subindo. Jesus viu a multidão de remidos vestidos de branco na Nova Jerusalém. Para ter esses filhos comigo, pensou Jesus, para ter esses filhos comigo na eternidade, eu vou morrer. Jesus agora se levanta com as forças renovadas. O verso número 45 nos diz, Mateus 26, verso 45 nos diz: depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Vocês ainda estão dormindo na hora da crise. O tempo de orar já passou. Levantem-se. Aí vem o traidor, queridos. Os discípulos perderam a oportunidade de alimentar sua fé. No momento que deviam estar em oração, eles estavam dormindo, indiferentes à situação. Levantem-se, aí vem o traidor, disse Jesus. A experiência espiritual dos discípulos começa a ser testada nesse momento. Queridos, quantos no tempo de paz estão dispostos a prometer fidelidade a Deus, mas quando chega a crise, vacilam? Quando chega a crise, vacilam. Esta foi a dura experiência dos discípulos. Vigiai e orai, disse Jesus. Mas os discípulos estavam dormindo na hora da crise. Jesus é preso, é levado pela turba. Onde é que estão aqueles bravos discípulos? Onde é que está Pedro, que prometeu, ainda que mora contigo, nunca te abandonarei? Irmãos, Deus não nos pede para fazer promessas. O que Deus nos pede é: vigiai e orai. O espírito está pronto. A vontade de ser fiel é maior. A vontade de ser fiel existe. Mas a carne é fraca. Quando chega o momento da realidade, as coisas são outras. Queridos, quero vos levar ao pátio onde Pedro contemplava Jesus. Com muita simpatia, Pedro observava o mestre.
em quem havia depositado toda a sua confiança. Pedro fica enraivecido ao ver os maus tratos dados ao Salvador. Se estivesse em seu poder, ele acabaria com aquela vergonha. Mas em meio aos gritos de insulto ao Salvador, Pedro, infelizmente, tem que fingir que é um deles para não ser descoberto. Não pode ser descoberto como um seguidor de Cristo. Finge ser o que não é. Quantos agirão como Pedro, irmãos? Fingirão ser o que não são, para não se identificarem com o povo de Deus na hora da crise. Mas havia algo que Pedro não podia esconder: a sua fala. Uma criada veio e disse: você fala como um deles. Queridos, você é um deles, pois a tua fala o denuncia. 3 vezes Pedro negou a Jesus e o galo cantou. Jesus olha bem firme para Pedro e este se dá conta de que realmente o Mestre conhece os corações. O Mestre sonda os corações. Pedro não estava preparado para aquela crise como ele achava que estava. Pedro confiava em seus esforços. Pedro confiava em si mesmo. Tarde demais percebeu que o melhor caminho para vencer numa crise é vigiar e orar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Querido irmão, nós estamos numa posição como a dos discípulos agora. A palavra de Deus, o espírito de profecia, nos falam de um tempo de angústia tal qual nunca houve. Nós sabemos disso, mas agimos muitas vezes como os discípulos, dormindo sabendo que vem a crise, dormindo na hora da crise, não vendo necessidade alguma de vigiar e orar, assim como os discípulos. Queridos, há uma controvérsia muito grande diante de nós que exigirá fé total confiança no poder de Deus, que exigirá uma experiência pessoal com Jesus. Mas muitas vezes, em nossa confiança própria, não sentimos a necessidade de entrega total, não sentimos a necessidade de vigiar e orar. Nos esquecemos que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando chega o momento, a realidade é outra. Eu quero vos levar agora, amados irmãos, para um outro episódio. Estamos para terminar. Para um outro episódio em que o povo de Deus passou, em que o povo de Deus, na beira da morte, tomou uma atitude diferente. Havia uma conspiração lá, não uma teoria de conspiração, mas uma conspiração de fato para aniquilar o povo de Deus. Esther, capítulo número 3. Esther, capítulo número 3. Leia comigo. Esther, capítulo número 3, verso número 8. Assim nós lemos. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Quando a rainha Esther ficou sabendo dessa conspiração, não mandou o povo preparar armas, não mandou o povo fazer uma manifestação. Não. Esther sabia o que eles precisavam naquele momento. Veja aqui, capítulo 4, verso número 6. O que Esther mandou que o povo fizesse? Esther, capítulo 4, verso 16. Sim. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. E eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Queridos, aqui está o segredo para vencer em meio à crise. Confiança no poder de Deus através da oração. Qual foi o maior erro dos discípulos? Dormir na hora da crise. Qual foi a melhor coisa que os nossos irmãos judeus fizeram neste momento aqui? Orar no meio da crise. Qual tem sido a tua experiência? A dos discípulos sonolentos ou dos judeus em jejum e oração? Queridos, nós precisamos levar a sério o nosso preparo. Você gostaria de dizer neste momento: Senhor, prepara o meu coração para lhe ser fiel. Você gostaria de dizer: Senhor, eu desconfio de mim mesmo. Dá-me tua mão. Ajuda-me a confiar mais.
a orar mais. Se essa é a sua vontade, amado irmão, eu lhe convido para esta oração muito especial enquanto terminamos com o nosso sermão. Senhor, agradecemos por teu sacrifício na cruz. Obrigado por não ter desistido de nós, por ter ido ao último minuto por nós. Ajuda-nos a deixar a confiança própria, a dobrarmos nosso joelho momento a momento em sinal de dependência total. Em nome de Jesus. Amém. Creio que esta mensagem foi importante para ti, amado irmão. Compartilhe com seu amigo. Que Deus possa abençoar sua vida. Nós nos veremos no próximo vídeo aqui na Escola de Profecia. Até breve.